Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para adorar, glorificar e engrandecer esse Deus maravilhoso e majestoso, aprender mais dele, né? Cumprimento assim, estamos aqui com o nosso irmão Elias, nosso irmão Donizete, e cumprimento também os amados irmãos que estão nos seus lares, que possamos aprender de Deus, crescer no conhecimento e na graça, que isso é que é maravilhoso, saber e aprender mais de Deus, andar, mergulhar na sua palavra. Bem, vamos já iniciar com uma oração nessa noite. Maravilhoso e poderoso Deus, pedimos licença, papai, para entrar em tua tão poderosa e maravilhosa presença. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus possa estar em cada lar neste momento, possa estar agindo em cada pessoa, ungindo cada mente para que a nossa mente, o nosso coração venha a ser como terra frutífera para receber a tua palavra, para que possamos aprender tudo aquilo que tu queres falar ao nosso coração. Venha, papaizinho querido, falar aquilo que tu queres falar e da maneira que tu queres falar a cada coração neste momento. Pelo poder e autoridade do teu nome, que tudo venha a ser para honra, glória, louvor, adoração e exaltação do teu nome, amado Jesus. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos estar desde já ouvindo, né, a nossa irmã Larissa com um louvor e depois entraremos já na ministração da lição nesta noite, que iremos ministrar justamente sobre o tema A Maravilhosa Graça. Aleluias. Tema maravilhoso e majestoso, a qual Deus nos deu, nos concedeu esse dom gratuito para as nossas vidas. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é saber com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que de mim
tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, só tua graça me basta, Senhor. Amém. Aleluias. Só a graça do Senhor nos basta. E neste momento, no momento de louvor, eu estava se lembrando a respeito daquilo que Paulo, uma vez, Paulo nas suas cartas, ele chegou e escreveu e falou assim, que 3 vezes orou para o Senhor, para que tirasse um espinho da carne dele. Mas a resposta do Senhor foi justamente essa: a minha graça te basta. Então, nessa noite, Deus está justamente dizendo para nós, a graça dele nos basta. A graça dele, esse favor imerecido, ela preenche tudo. Ela é a principal em nossas vidas, porque é através dela, através desse favor imerecido que ele derramou sobre as nossas vidas, ao qual Cristo comprou ali na cruz, a nossa comunhão, a nossa restauração com o nosso Deus. É que conseguimos entrar no Santo dos Santos. É que conseguimos entrar na presença de Deus. É que conseguimos ter uma real comunhão com Deus. Bem, a nossa lição nesta noite, o título dela é justamente a maravilhosa graça. Onde o teu texto áureo está em Romanos, capítulo 6, versículo 14, que nos diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A verdade prática nos diz o seguinte: Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. E o texto dessa lição se baseia no livro de Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 12. Que os irmãos possam se encontrar, acompanhar e continuar com a sua Bíblia aberta, porque iremos ir para outros capítulos e versículos, para outros livros também. No versículo 1 nos diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte. Mas para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de porque se fomos plantados juntamente com ele na presença da sua morte, na semelhança, pois que se fomos juntamente com ele, fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aleluias. E eu queria já começar assim a lição fazendo uma pergunta para os irmãos. Os irmãos acreditam que aquele que já nasceu de novo, aquele que tem uma nova vida em Cristo, ele pode vir a pecar? É claro que sim. Por quê?
Vamos estar, como eu falei para os irmãos, que gostaria que os irmãos mantessem as vossas Bíblias abertas. Vamos estar lendo ali para a primeira epístola de João. No capítulo 1 e versículo 8. Na primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 8, nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O versículo 10 também diz o seguinte: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, de acordo com esse versículo, está dizendo que se dissermos que não pecamos mais, somos mentirosos. Erramos. Mas eu falo aqui uma coisa para os irmãos. Se então pecamos, o ímpio também não peca, então qual é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, já que todos os dois pecam? Eu gostaria que os irmãos também fossem aí para responder justamente essa indagação, ainda na primeira epístola de João, no capítulo 3. No capítulo 3 e o verso 9, vai nos responder justamente o seguinte. Capítulo 3, versículo 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí vocês podem dizer assim, peraí. No versículo 8 do capítulo 1 diz que todos nós pecamos. Como assim? Aqui, no versículo 9 do capítulo 3, diz que todo aquele que é nascido de Deus, por ter sido gerado por Deus, ele não pode pecar. Ou seja, ele é nascido de Deus e não comete mais pecado. Vou dizer aqui uma coisa para os irmãos. Todos nós podemos pecar. Mas a palavra aqui no versículo 9 diz justamente o seguinte, né? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. No grego, o significado dessa palavra, dessa expressão, comete pecado, significa justamente o seguinte: aquele que não irá andar na prática do pecado. Então, podemos ser nascidos de Deus, mas podemos ainda pecar, mas significa que não andamos na prática do pecado. Não continuamos a viver de maneira corriqueira pecando. Podemos acidentalmente vir a pecar porque somos falhos, somos humanos. Como Jesus nos falou, né? Como Deus tem ali dito na sua palavra, as nossas justiças são como trapos de imundícias. Todos pecaram, né? Mas só que não planejamos o pecado. Não somos como os ímpios que muitas vezes ficam ali macumunando o pecado. O pecado fica aflorando em sua natureza. E ali eles acabam aflorando o pecado e realizando o pecado. Podemos fazer de uma maneira acidental. Mas assim que fazemos, como temos justamente a luz de Cristo em nós, reconhecemos que pecamos, nos arrependemos e abandonamos o pecado. E assim que o abandonamos, assim que não praticamos mais esse pecado, recorremos a Deus em maneira de arrependimento, pedindo perdão a Deus para que Ele venha a nos limpar desse pecado. Só que, aqui na sua palavra, quando falamos a respeito dessa graça maravilhosa, estamos falando justamente de quando Jesus desceu ao mundo, quando Deus derramou ao mundo a sua graça sobre as nossas vidas, de uma maneira como, da maneira como Jesus desceu para poder servir de sacrifício vicário, onde Ele realizou a sua morte expiatória por todos os nossos pecados. Peraí, como assim? Por todos os nossos pecados? Sim. Quando o primeiro Adão pecou, ou seja, quando Adão pecou ali no Éden, ele trouxe ali através da sua desobediência o pecado para a humanidade. Então, por um só homem, a morte veio e o pecado veio para toda a humanidade. Deus também, através do seu infinito amor, deu o seu único filho para que viesse a nos salvar através dessa sua infinita graça, para salvar a cada um de nós.
a qual não merecíamos esse amor, não merecíamos essa tão grandiosa e maravilhosa salvação, mas Ele trouxe esse amor para as nossas vidas. E por isso podemos dizer que hoje somos novas criaturas, por isso hoje podemos dizer que andamos em novidade de vida, por isso hoje podemos dizer que somos libertos em Cristo Jesus, porque Ele nos justificou. Ele chegou ali, pegou a nós, sujos e imundos, pecadores, e fez vasos novos em sua presença. Ou seja, nos limpou, pagou o preço. Todos os nossos pecados foram ali, crucificados com Ele ali naquela cruz. Assim como podemos perceber ali no livro do profeta Isaías, que os irmãos possam acompanhar e ir para o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, que nos diz justamente o seguinte, aquilo que Cristo fez por nós, que fala assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Naquele momento, quando Cristo foi crucificado, todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, toda a nossa iniquidade, toda a nossa imperfeição, através de enfermidades, quer seja da alma, quer seja física, foi tudo sobre Ele. Toda a nossa natureza pecaminosa de toda a humanidade foi ali crucificada com Cristo, foi ali morta com Cristo. E ali naquele momento, Ele como cordeiro mudo, puro, santo, perfeito. Naquele instante, Ele se fez imperfeito por causa das nossas imperfeições. Ele se fez sujo por causa das nossas sujeiras. Ele se fez pecado por causa dos nossos pecados, porque estava ali sobre Ele tudo que era de ruim e sujo na humanidade. E a partir daquele momento que Ele foi crucificado e que Ele morreu, nos tornamos puros, porque Ele levou, Ele pagou o preço. Então fomos justificados. Podemos hoje dizer que somos justos, porque Ele nos justificou com a justiça dEle. Mesmo sendo nós pecadores, mesmo não merecendo, Ele derramou essa infinita graça. Por isso, favor imerecido. Não merecíamos porque éramos falhos e pecadores, mas Ele perfeito, o Cordeiro puro, foi ali e derramou seu sangue precioso e puro, para que pudéssemos hoje estar limpos e lavados, para que pudéssemos adentrar na presença de Deus, para que pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus, para que a humanidade pudesse novamente ser restaurada a comunhão com o Pai, para que pudéssemos entrar no Santo dos Santos e podermos sentir a presença desse Deus maravilhoso, podermos ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, fazendo parte das nossas vidas, nos direcionando, nos guiando, nos mostrando o caminho a partir deste momento. Então, mas para isso precisamos o quê? Receber, aceitar esse infinito sacrifício, esse maravilhoso sacrifício. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos crer no seu sacrifício ali naquela cruz. Precisamos estar aceitando a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É tão simples, porque o Evangelho é tão simples, como está ali em Atos dos Apóstolos 16:31. Crer no Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. É tão somente, simplesmente o ato de crer. Precisamos tão somente crer e aceitar esse sacrifício, para que tudo venha se fazer novo em nós, para que Ele, através do seu Santo Espírito, venha nos moldar, venha nos limpar. A sua justificação, ela é um processo instantâneo, mas o processo de santificação depois, à medida que vamos caminhando com Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos moldando e vai começando a tirar de nós tudo aquilo que nos ligava ao mundo, toda a nossa natureza pecaminosa, tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que fazíamos que não agradava a Deus. O Espírito Santo de Deus vai colocando em nós uma nova natureza, o Espírito Santo de Deus vai colocando em nós novos pensamentos, porque é assim que a graça faz. A graça vem e nos restaura, a graça vem e nos muda. Por isso, maravilhosa, eu ainda acho até que é uma palavra pouca demais para dizer.
não há palavras para poder descrever esse dom divino ao qual Deus fez. Deus deu o seu filho como está ali, e eu considero assim, o versículo, João 3,16, o versículo assim, áureo dessa graça, que diz justamente isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênico, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então podemos assim, analisando assim, esse versículo, que é lindo demais, meus irmãos. A graça, a maneira como a graça, ela se revela através desse versículo. Se você for analisar cada mínima coisa, só fala a respeito de grandezas nesse versículo. Porque fala justamente o seguinte, porque Deus, quem é Deus? Deus é o maior que existe em todo o universo. É o ser supremo. Então Deus fez o quê? Ele amou. Ele fez o maior de todos os sentimentos, que não há sentimento maior do que o amor. Vemos ali em 1 Coríntios 13, que pode existir no seu último versículo desse capítulo, fala justamente o seguinte: pode ter a fé, a esperança e o amor, mas o maior dentre esses é o amor. Então, esse é o sentimento maior. Então, isso Deus fez. Deus amou. E amou quem? Amou o maior que ele poderia amar. Amou toda a humanidade. Deus amou toda a humanidade de uma maneira tal. De que maneira foi essa? Qual seria a melhor maneira de demonstrar um verdadeiro amor para com uma pessoa? Através da doação. E isso Deus fez. Ele doou. E Ele doou o que Ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho unigênico. O seu único Filho, o seu precioso, limpo, santo e puro Jesus Cristo. Por toda a humanidade. Para quê? Para que tão somente crescemos. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele deu a maior de todas as promessas. Qual é a maior de todas as promessas? A vida eterna. É isso que a graça faz. Jesus veio, desceu ao mundo em forma de homem, veio e pagou o preço para que pudéssemos ser ligados novamente ao Pai, para nos comprar a salvação, para que pudéssemos ter a vida eterna. Essa é a maior de todas as promessas. Sei que muitas vezes, muitas coisas, muitas promessas tem aqui nesse livro, mas não há nenhuma maior do que essa. Iremos viver eternamente com o Pai. Iremos viver eternamente com Jesus Cristo. Isso é pura graça. Isso é tão somente mediante a graça. Isso é tão somente mediante esse favor imerecido de Deus, de agir em prol de nós, que não merecíamos nada. E aí nessa lição, ele divide essa lição em 3 partes. Ele começa a dizer a respeito dos inimigos da graça. Ele fala a respeito, o comentarista fala a respeito da vitória da graça e dos frutos da graça. E vamos falar agora sobre, a lição fala a respeito de 2 inimigos da graça, que seria 2 correntes doutrinárias, que é o antinomismo e o legalismo. O que é o antinomismo? O antinomismo eram pessoas que acreditavam que as pessoas poderiam viver sem regras e sem padrões morais. Então, eles chegaram ao ponto de chegar e pensar assim, se Paulo está aqui dizendo que essa graça nos é dada de graça, então que não precisamos mais servir a nenhuma lei, não precisamos mais seguir a lei de Moisés, então podemos fazer tudo o que queremos. Porque depois que pecarmos, Deus misericordioso vai vir com a sua infinita graça e nos limpar de todo o pecado. Só que sabemos que não é assim. Sabemos que, como está aqui no versículo 1 e no versículo 2, que fala justamente assim: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, Paulo começa a usar desse instrumento de começar a dialogar, e ele perguntar, e ele mesmo responder, porque ele responde no versículo 2, de modo nenhum, para poder trazer uma ilustração mediante aquilo que essas pessoas estavam pensando. E aí, em Romanos 5:20, fala justamente o seguinte:
Quando fala assim, o pecado, onde o pecado abundou, superabundará a graça de Deus. Então eles pegam essa parte daí e falam assim, peraí, então quanto mais pecarmos, mais teremos graça, porque a graça será mais abundante em pecar. Então Paulo chega nesses 2 versículos aí no capítulo 6 e fala, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque Cristo nos comprou e nos trouxe para a liberdade. Nos tirou da garra e do domínio de Satanás. Vemos isso no texto áureo. Porque fala justamente assim, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Justamente por estarmos debaixo da graça, o pecado, por que o pecado não terá mais domínio sobre nós? Porque já estamos libertos. Porque, assim como está ali, em 1 de Coríntios, capítulo 6, e versículos 12, nos diz o seguinte, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, temos a liberdade de fazer todas as coisas, mas a graça nos dá o poder de escolher não fazer certas coisas que podem desagradar ao nosso Deus. A graça nos dá o poder de termos sido purificados e do Espírito Santo de Deus habitar em nós de maneira tal que possamos escolher entre o que devemos fazer e o que não podemos fazer. E não podemos fazer por quê? Porque não queremos. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não nos obriga a nada, mas optamos, temos a liberdade. Porque o que é liberdade? Liberdade significa poder escolher. Podemos escolher, como Paulo afirma aqui, posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Por que nem todas as coisas me convêm? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque o Espírito Santo de Deus nos mostra aquilo que é errado. Aquilo que vai desagradar ao nosso Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos leva a temer a Ele. E ali em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, nos diz o seguinte. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Então, porque tememos a esse Deus, escolhemos não optar por o mal. E o que é que significa o temor? O temor não significa medo. O temor não significa que não vamos pecar para poder não sermos lançados no inferno, não. O temor significa que não iremos fazer determinadas coisas que desagradam ao nosso Deus para não nos afastarmos dele. O temor significa que iremos fazer tão somente para poder agradá-lo, porque não queremos ficar um instante que seja fora da sua presença. Porque queremos sentir a presença dele o tempo inteiro em nossas vidas. Porque não conseguimos viver um instante que seja sem conseguir sentir a presença gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Temer não significa medo, mas sim significa respeito. Significa amar aquela pessoa de uma maneira tal que o amamos tanto que queremos o agradar em todas as coisas que fazemos. Não queremos o aborrecer. Queremos o engrandecer com as nossas ações. Queremos provocar risos na sua face. Queremos agradá-lo. Isso que é temer a Deus. Então começamos a ser moldados pelo Espírito Santo de Deus por opção nossa, porque somos livres. Porque não optamos pelo pecado. Então, e hoje vemos muitas vezes as pessoas começando a se valer desses mesmos princípios que essa parte dessas pessoas, essa doutrina desse antinomismo levava dizendo, não tem nada a ver. Era uma expressão que eles usavam muito, não tem nada a ver. E hoje vemos muito isso, o relativismo nesse mundo em que vivemos. Um relativismo não só lá no mundo, como também aqui dentro da igreja. Não tem nada, não tem problema nenhum você fazer isso ou você fazer aquilo. Mas eu vou dizer aqui uma coisa, a graça, né, essa misericórdia tão grandiosa que nos alcançou, ela não é para que venhamos a pecar o tempo inteiro. Ela não é para que venhamos a fazer determinadas coisas e sabermos que Deus irá nos perdoar. Essa graça, ela veio para restaurar nossa comunhão com Deus. Então, nós não devemos estar o tempo inteiro, como é que eu vou dizer, assim, conservando certos pecadinhos de estimação e realizando coisas que, de acordo com o nosso próprio entendimento, você acha que não tem nada a ver.
Porque eu vou dizer uma coisa, Deus é o mesmo hoje, amanhã e o será eternamente. Ele não mudou e nem nunca mudará. Então, por que aquilo que valia para antes, não pode valer para agora? Por isso que muitos falam assim, mas agora é uma nova geração. Não, o Deus é o mesmo. A maneira de servir a Ele e de o agradar continua sendo a mesma. É por isso que essa palavra temor tem sumido muito das nossas vidas, das nossas igrejas, dos nossos púlpitos. Porque escolhemos muitas vezes agradar a nós mesmos e não ao nosso Deus. Achando que estamos servindo a Ele da maneira certa e na verdade não estamos o agradando. Não estamos verdadeiramente o honrando. Porque isso que é temer, é honrar ao nosso Deus. Temos também, a lição também nos relata também a respeito do legalismo. O que é o legalismo? O legalismo era uma doutrina ali que muitos seguiam, onde eles achavam que só iriam conseguir a salvação através de determinadas regras, através de seguir determinados princípios. E isso os judeus faziam. Seguiam a lei de Moisés e achavam que iriam conseguir a salvação através da lei de Moisés. Só que eles começaram ali tinham os 10 mandamentos, mas eles começaram a gerar ali e escrever tantas regras que acabou gerando 613 preceitos, as quais nenhum homem era capaz de seguir todos esses preceitos. E não conseguiram perceber que só existia um único homem. E esse foi Jesus Cristo, que veio com a sua perfeição e conseguiu cumprir todos esses mandamentos. Eles não conseguiram entender que a lei falava justamente de Cristo. Que o Antigo Testamento estava o tempo inteiro reportando para Cristo, reportando para Ele que viria, reportando para essa infinita graça, a qual Deus derramaria a sua humanidade e iria acabar com esse império do pecado que reinava em nossas vidas. Então hoje, muitas vezes, temos muitos legalismos na igreja. Como assim? Achando que para poder servir a Deus, para poder agradar a Deus e conseguir a salvação, precisamos seguir determinadas regras. Não, nós precisamos crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que agrada a Ele, para cumprir o processo de santificação em nossas vidas. Porque só dessa maneira, verdadeiramente, podendo naquele grande dia, quando Ele vir raiar nas nuvens, poderemos subir com eles. E aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos irão ser arrebatados e encontrar com Ele todos nos ares, para podermos irmos para a Nova Jerusalém. Esse é o anseio do crente. Esse é o anseio de todo aquele que é nascido de novo. Esse é o anseio daquele que deseja e que ama esse Deus maravilhoso. Esse é o desejo de todo aquele que verdadeiramente é agradecido por essa infinita graça, a qual Ele derramou, trazendo o seu Filho para poder morrer por nós e comprar para nós a entrada para a vida eterna, ou seja, restaurar a comunhão com o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Passando para o segundo tópico, ele fala justamente sobre a vitória da graça. No primeiro subtópico, ele fala assim, a graça destrói o domínio do pecado. Como eu já comentei aqui um pouco sobre isso, vemos aqui que o homem, assim que Adão pecou, né? A sua velha natureza, o pecado original, a sua velha natureza, ela foi herdando para toda a humanidade. Mas Cristo veio pagar esse sacrifício para que justamente todo esse pecado original, todos os pecados, eles viessem ser mortos com Cristo. Por isso ali em Romanos, no capítulo 6, né? Nesse mesmo capítulo 6, e versículo 6, diz o seguinte: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, como eu tinha comentado, Cristo, quando Ele foi crucificado, Ele levou tudo com Ele. Então, assim, quando Cristo morreu, todo o nosso pecado também foi morto ali naquele momento. Ele já pagou o preço. Então, por que ainda voltarmos para o pecado? Se ele já foi destruído, se ele já não tem mais domínio sobre as nossas vidas, a não ser que dermos lugar para isso, a não ser que quisermos voltar ao jugo da servidão e ao jugo da escravidão.
No segundo subtópico, ele fala assim: a graça destrói o reinado da morte. E ali em Romanos 6:23 nos fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O pecado só tem um direcionamento. Ele só veio ao mundo para nos trazer a morte. Não só a morte espiritual, a morte física também. Porque todas as consequências do pecado sempre vai levar para o pior, ou seja, para a morte. E porque muitas vezes quando falamos em morte, não aceitamos com bom grado, até porque não queremos muitas vezes morrer. Porque na verdade, quando Deus criou o homem, ali no Jardim do Éden, Deus não criou ele para morrer. Deus criou para que ele viesse a ter uma comunhão eterna com ele. Mas Adão pecou. E aí, acabou que o pecado veio e entrou no mundo. Mas, através da sua infinita graça, do mesmo jeito como o pecado entrou no mundo por um só homem, toda a humanidade foi justificada, que é o segundo Adão, que é o nosso amado e maravilhoso Jesus. Como está aqui dizendo, justamente isso. Através do dom gratuito, o nosso Jesus nos comprou a vida eterna. Nos deu a possibilidade de novamente termos a vida eterna com Cristo. Porque que muitas vezes deixamos por tão pouco essa vida eterna. Vai ser eternamente morar na Nova Jerusalém. Ver o nosso amado Jesus, ver o nosso Deus. Poder estar ali convivendo com Ele, onde não haverá mais dor, mais angústia. Nada mais de ruim haverá. Tão somente sentindo a presença gloriosa do nosso Deus. Oh, aleluias. O terceiro subtópico nos diz o seguinte: a graça e os efeitos do pecado. Que efeitos esse pecado traz? Todo pecado traz uma consequência. É por isso que optamos por não pecar. Porque não queremos saber da consequência. Além de não queremos desagradar o nosso Deus por o temermos, por o amarmos, não queremos também as consequências desse pecado, porque o Espírito Santo nos mostra as consequências de cada pecado. E quais foram esses efeitos do pecado? As catástrofes naturais, as guerras, vemos aí essa pandemia, né? Homicídios, estupros, abortos e tantas outras mazelas. As dores da alma, todas essas doenças psicossomáticas, todas as doenças físicas e psicológicas, tudo isso foi consequência do pecado. Mas o pior de tudo que eu vejo não é aquilo que o pecado faz no sentido de causar a morte física, mas é a morte espiritual, ou seja, o nosso afastamento de Deus. O pecado faz com que não venhamos mais sentir a presença dele. E aí eu me recordo do Salmo 51, quando Davi ali naquele momento ele peca, ali no versículo 11 ele fala assim: Senhor, não se afaste de mim, não retires de mim a tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Ali é Davi falando e realmente reconhecendo que não há nada mais valioso do que a presença de Deus. E isso o pecado faz. E isso o pecado retira de nós. No terceiro tópico, fala a respeito dos frutos da graça. E no primeiro subtópico nos fala que a graça liberta. Sim, a graça nos liberta. E no versículo 6 de Romanos, no capítulo 6 ainda de Romanos, no versículo 14, nos diz justamente o seguinte. Aleluias. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, que é justamente o nosso texto áureo. Né? Ele não terá mais domínio sobre a nossa vida. Por quê? Porque Cristo nos libertou quando morreu ali naquela cruz. Em João 8:34, nos fala a respeito de quê? Nos fala justamente assim, que, vamos lá? Vamos ler? Eu gosto muito de ler a palavra desse Deus maravilhoso e majestoso. João 8:34.
Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas em João 8:32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tão somente as Escrituras, a verdade, Cristo, que é a verdade, Ele é o verbo, como está ali no primeiro capítulo de João, fala isso. Tão somente Ele, tão somente através do conhecimento dEle, do conhecimento das Escrituras, do conhecimento de Cristo, é que poderemos ser libertos. Poderemos, por exemplo, muitas vezes o mundo aí fora fala assim que nós não temos liberdade. Eles estão enganados. Por quê? Muitas vezes, se podemos confrontar alguém que se acomete de algum vício, que é acometido de algum vício, como, por exemplo, bebida, droga, ou fumo, ou qualquer outro vício aí desse mundo, ele vai dizer assim: eu faço isso porque tenho a liberdade de fazer e eu quero fazer e faço porque sou livre. Será que verdadeiramente ele é livre? Por quê? Porque se você disser para ele, pare de fazer, ele vai te dizer que não pode fazer porque muitas vezes não quer. Não é porque não quer, é porque não consegue se libertar desse vício. Então, porque ele é escravo desse vício. Liberdade temos nós, que podemos fazer o que quer que seja, mas optamos por não fazer, por causa da infinita graça de Deus que habita em nós e nos capacita para não fazer essas coisas. Por quê? Porque alimentamos o Espírito, porque estamos com a nossa vida espiritual fortalecida, porque não damos lugar à carne. Aí sim, conseguimos não cometer esses pecados. Ali como em Gálatas, aí também vemos também em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, fala assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Para que pecar? Para que novamente nos meter debaixo do jugo da servidão? Para que novamente ser escravo do pecado? Se o pecado irá trazer a morte espiritual, se o pecado irá trazer o afastamento de Deus, não vale a pena. Se o pecado irá fazer com que venhamos a perder a maior de todas as promessas, ao qual Deus derramou essa graça, que é justamente a vida eterna com Ele, não vale a pena. Então, a graça, ela nos liberta através de Jesus, desceu ao mundo e veio, pagou o preço naquela cruz e nos liberta. Ele crucificou a nossa carne, a nossa velha natureza com Ele. O segundo subtópico fala o seguinte: exigências da graça. Em Romanos 6:11 fala assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quais são essas exigências que temos que considerar, ou seja, ter consciência do pecado? E então sabemos que já estamos mortos, não devemos mais voltar para Ele, porque Ele já foi crucificado com Cristo. E aí agora eu me lembro de uma coisa: quando descemos as águas, o que é que ali estávamos mostrando publicamente para o mundo? Quando aquele ministro chegou e nos desceu ali as águas, estava justamente nos mostrando que iríamos estar mortos para a nossa velha natureza, para tudo aquilo que ficou para trás, estava sendo crucificado e morto, assim como Cristo foi. E quando aquele ministro nos levanta novamente, ele está dizendo: agora estás ressuscitado com Cristo. Agora tens nova vida, agora tens novidade de vida. Agora és um novo homem. Para ser igual a Cristo, para imitar a Cristo, para ter os mesmos pensamentos, naturezas, ações e atitudes de Cristo. Para ser o seu imitador. Para ser verdadeiramente o seu servo. E engraçado, ser servo de Cristo não significa ser escravo. Porque Ele nos dá o livre-arbítrio de escolhermos tudo aquilo que queremos fazer. Mas, mais uma vez eu falo para vocês, mas fazemos tudo aquilo que Ele quer que venhamos a fazer, porque o amamos, porque o queremos agradar.
E por fim, o terceiro subtópico nos fala que a graça santifica. Aleluias. Cristo veio e pagou esse preço por nós para poder nos justificar. E a justificação, ela é imediata. Como assim? Dizendo mais um pouco sobre justificação. Imagine você tendo várias multas de trânsito, cometendo todas as infrações no trânsito. E aí vai ali até o Detran para tentar ver como é que você consegue negociar essa dívida, porque você não tem dinheiro suficiente para pagar o tanto de multa que é. Você vai tentar ver se eles vão te dar algum abatimento, se vão conseguir parcelar. Mas quando você chega ali, uma outra pessoa já pagou todas aquelas multas. E uma outra pessoa que nunca cometeu nenhuma multa. E olha que eu estou fazendo uma comparação muito simples, mediante aquilo que Cristo fez por nós. Ele chegou e fez justamente isso. Ele limpo, chegou e tirou toda a nossa sujeira, todo o nosso pecado. E ele não tinha pecado. Ele colocou todo o seu pecado nele, morreu ali naquela cruz e o nosso pecado também morreu junto com ele. Então, por que muitas vezes pecarmos? Por que muitas vezes desmerecer essa graça tão linda e tão maravilhosa? É por isso que vem o processo da santificação. O processo da santificação, ele é progressivo. Ele não é instantâneo como a justificação. Como Jesus vai e imputa sobre nós toda a sua justiça, nos torna justos, colocando a justiça dele em nós. Mas já a santificação, nós vamos ali sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele vai nos mostrando através da leitura da sua palavra, através da oração, através de começar a viver uma vida em espírito e em comunhão com Deus. O que é errado, o que é certo, o que agrada, o que não agrada a Deus. Se hoje eu sou santo, eu tenho que ser mais santo do que eu fui ontem. Se eu estou sendo santo hoje, amanhã tem que ser mais santo do que fui hoje. E assim progressivamente. É assim o processo da santificação. É ir no dia a dia, cada vez mais nos aperfeiçoando para chegar ao estágio que Deus quer de nós. A santificação completa. Para poder, naquele grande dia, quando Ele voltar, podermos subir com Ele. E não sermos como aquelas virgens imprudentes, as quais adormeceram e não reservaram azeite. Quando Ele voltou, e aí Jesus fechou a porta. E aí não teve mais jeito. Então vamos despertar, não vamos jogar fora esse favor imerecido. Essa graça maravilhosa a qual Ele comprou para nós. A sua salvação. A vida eterna. Essa vale mais do que qualquer coisa. Não vale a pena trocar ela por um simples prazer momentâneo. É por isso que temos a liberdade de optar por não pecar. Porque não queremos a consequência desse pecado. E não queremos também a pior das consequências desse pecado. Que é nos afastarmos de Deus. Que é poder não entrarmos no Santo dos Santos para poder o adorar. Que é não poder entrarmos no Santo dos Santos para poder sentir a presença gloriosa e maravilhosa dele. É por isso que o adoramos e o glorificamos. É por isso que agradecemos a Ele a cada dia e a cada momento. Por essa infinita graça, por esse infinito amor que Ele derramou pelas nossas vidas. Ao qual Deus fez o seu Filho descer e nos salvar. E nos restaurar a Ele. E nos permitir estarmos com Ele. É essa a nossa esperança. Podemos até sofrer aflições, mas a nossa esperança é estarmos com Ele nas nuvens. É poder encontrar com Ele nas nuvens para depois irmos para o céu. E poder morar com Ele eternamente, com uma vida inteira pela frente. E assim nessa noite, eu espero que o Espírito Santo de Deus continue a falar cada vez mais aos nossos corações, nos santificar cada vez mais, nos aperfeiçoar em toda graça e conhecimento de Deus, nos dar força para podermos cada vez mais ler essa palavra, para poder meditarmos, para podermos, como Osés falou, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus,
Porque só através do conhecimento, só através da alimentação diária do nosso espírito, é que conseguiríamos manter o nosso espírito forte para poder subjugar a carne, para poder não darmos vazão à carne, para poder não darmos vazão à nossa velha natureza, para que a nossa velha natureza não nos permita realizar determinados pecados, como eu comentei no início dessa aula, que o homem ele pode pecar, mesmo nascido de Deus, ele pode pecar, mas não pecado corriqueiro. Cuidado, para você não estar verdadeiramente usando o pecado como prática da sua vida. Porque um abismo puxará outro abismo. Assim como temos muitos exemplos na Bíblia. Sansão foi um deles. O pecado de Sansão, o abismo de Sansão não foi Dalila. Foi vários outros que se iniciaram antes dele. E aí ele foi cometendo um pecado e outro menores, até que quando ele chegou ali no Dalila, ele nem conseguiu mais nem perceber. E ali falhou. Então, vamos estar assim orando nessa noite, para poder estar agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na casa dele. E pedindo a Deus, vamos continuar orando nos nossos lares, para que logo, logo, possamos vir estar na casa de Deus, todos juntos, congregando, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Continuemos em comunhão com Deus em nossas casas, mas que também venhamos a ter em comunhão com os nossos irmãos aqui na casa dele também, para estarmos nos alegrando juntos. Vamos estar orando neste momento. Amado Deus, de poderoso Deus, te agradecemos, papai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui no teu templo, para poder aprendermos mais de ti. Continua, Senhor, nos dando força para continuarmos a jornada, nos dando sede para conseguir prosseguirmos em te conhecer, para poder estarmos nos aprofundando nas Escrituras, para que não venhamos a ser rasos no nosso conhecimento, para que cada vez mais venhamos a ter sede de ti, buscando a ti, papai, em oração, para estar fortalecendo o nosso espírito, que mesmo em nossos lares não venhamos ser muitas vezes negligentes e venhamos a não te buscar, tirando um período de oração diária, porque o nosso processo de santificação é uma busca diária e precisamos dele para que naquele dia, quando o Senhor raiar nas nuvens, venhamos a estar santos, limpos e irrepreensíveis diante de ti, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, só tu podes fazer isso. Venha nos levar de volta para os nossos lares, debaixo da tua mão potente e poderosa, e venha, meu Senhor, a estar falando aí, tocando no coração de cada um dos irmãos, fortalecendo a sua fé, ajudando em cada uma das suas necessidades, curando, quer seja doenças físicas ou emocionais, os ajudando, os levantando e os fortalecendo na fé, os fortalecendo na tua presença, papai. E que meu Senhor, e que essa pandemia venha passar logo. Senhor, continua a cercar a nossa cidade. Vai dando um basta em todos os casos nessa cidade, papai. Vai guardando o nosso Brasil.